Olá, bom dia a você que nos acompanha no canal da Igreja Batista da Orla Oceânica, no nosso programa de estudo bíblico à distância. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e estou aqui para estudar a palavra de Deus com você. Estamos estudando a segunda carta de Paulo a Timóteo e estamos dando a esse estudo o sugestivo nome de Coragem para Viver. Porque Paulo está falando para um jovem, uma liderança da igreja, um cristão comprometido que enfrentava problemas graves, tanto na vida comunitária quanto na vida dele como cidadão, como pessoa no mundo. Tal como a gente enfrenta hoje, nos dias atuais, os problemas que estamos enfrentando como igreja de Jesus, nesses dias tão complexos, e também no mundo em que nós vivemos, com tantas situações de perigo, de desafios, né, e que colocam em risco a nossa própria condição de vida e que nos interpelam a dar uma resposta de fé àquilo que estamos enfrentando. Nós já tivemos seis lições. Agora, hoje, teremos a nossa sétima lição. E eu convido você a fazer essa caminhada com a gente. Nós temos utilizado uma apostila. Ela está disponível no blog da nossa igreja. O link está aí no chat, você pode acessar. Ou, caso você assista num outro horário, você pode olhar aí nos comentários, né, das descrições desse vídeo. Aqui embaixo você já acha o link para o blog da nossa igreja. Então você entra lá na parte de estudos, na página de estudos, você encontra a apostila Coragem para Viver, estudos na segunda carta a Timóteo. Então, vamos lá, vamos conhecer um pouco essa lição de hoje, essa gostosa lição em que já estamos já no finalzinho da carta, nós estamos já no capítulo 4. E nós vamos tratar aí do tema da questão das despedidas, né? Paulo já está falando da sua jornada, da maneira como ele tinha chegado até aquele estágio da vida. Ele que era um grande exemplo para Timóteo, de uma pessoa que enfrentou circunstâncias adversas, uma pessoa que enfrentou perigos, uma pessoa que encarou de frente aos problemas e que ele podia se dizer como uma pessoa vencedora. Então, a lição de hoje vai falar sobre a coragem para vencer. Como se tornar um cristão vitorioso em meio às muitas lutas que nós temos que enfrentar. Nós já estamos no capítulo 4. Vamos analisar apenas 3 versículos, os versículos de 6 a 8. Você que tem um exemplar da Bíblia aí, deixa ela aberta, nós vamos fazer referência a ela. Claro, se você não tem problema também, porque eu tive o cuidado de colocar aí nas nossas anotações os versículos que vamos utilizar. Ok? Então, veja bem, o que é que nós teremos falar nesta manhã para você? Paulo tem um versículo aí que eu considero chave para a nossa vida. Ele diz assim para Timóteo: Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Em algumas traduções mais antigas, diz: Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Essa palavra, meus amados irmãos e irmãs, ela tem muito significado para a vida. Quando ele diz assim, eu sou um vencedor. Sou um vencedor por quê? Porque, primeiro, eu lutei a luta legítima. Eu encarei a luta. Eu fiz do meu combate a minha jornada de vida. Eu também cumpri tudo aquilo que eu tinha que fazer. Eu completei toda a carreira. Eu fiz tudo, eu não pulei etapas. Eu fiz tudo que precisava fazer. E, em meio a todos os perigos da vida, aos riscos, às circunstâncias difíceis, eu guardei a fé.
Será que a gente pode dizer isso quando a gente chegar no fim da vida, quando chegar no fim da nossa jornada, no fim do conjunto de nossas tarefas? Será que a gente pode dizer isso? Como Paulo, que belo exemplo, né? E Paulo, então, estava dizendo isso para o seu companheiro, o jovem pastor Timóteo. Olha aqui, Timóteo, eu fiz isso. Eu tentei ser o melhor que eu podia. Eu tentei fazer a vida valer a pena para mim. Olha, que eu desejo que nesta manhã você possa olhar para você mesmo. Seja você um jovem ou uma jovem, um senhor ou uma senhora, um idoso ou uma idosa, olhar e dizer, olha, eu não fui perfeito, mas eu cumpri tudo o que eu tinha que fazer. Eu combati, eu lutei. Teve horas que eu apanhei, tem horas que eu bati, mas eu cumpri tudo aquilo que eu tinha que fazer. E se eu ganhei ou se perdi, isso não importa. O que importa é que no final dessa jornada eu fiz uma coisa que para mim é muito importante. Eu guardei a fé. Eu guardei a fé. Esse versículo que é motivacional para a nossa lição de hoje, possa ficar guardado para você como uma referência, né? Daquilo que você é, daquilo que você está fazendo da sua vida, daquilo que você está acumulando como virtude para você em toda a sua jornada de vida. Sabe por quê? Porque é isso que a gente vai levar daqui. Quando a gente deixar essa vida, é isso que a gente vai levar, é isso que a gente vai carregar conosco, né, para onde a gente for, para a eternidade. São essas lembranças que as pessoas que nós amamos vão ter da gente, aquilo que a gente fez da nossa vida. Não que a gente faça perfeito, nem perfeito ninguém é. Ninguém é, meu irmão, mas nós estamos aí enfrentando essa jornada com legitimidade, combatendo as boas lutas, estando do lado certo da história. Eu tenho esse privilégio, que se Deus me levar hoje daqui, eu dizer para os meus filhos, para as pessoas que conviveram comigo, para os meus irmãos em Cristo, para os meus colegas, com os meus amigos, meus familiares de modo geral, eu dizer, olha, eu estive do lado certo da história. Eu fui coerente com aquilo que eu pensei. Eu fiz aquilo que eu achava que era certo fazer, que era bom para todo mundo. E eu tenho uma consciência tranquila de que em todo esse tempo, apesar dos meus erros, apesar até dos meus pecados, eu guardei a minha fé em Jesus Cristo, a minha confiança no poder de Deus. Você pode dizer isso comigo? Você pode falar assim? Você pode olhar para você e dizer, eu, graças a Deus, olha, entre erros e acertos, eu continuo confiando em Jesus Cristo. Eu jamais abandonei a minha fé, a minha confiança. Amém? Muito bem, gente. O que é que pode fazer? A pergunta que eu quero deixar nesta manhã para você é: o que pode fazer do cristão uma pessoa vencedora? Alguém que vence, alguém que é vitorioso. A gente ouve falar muito disso entre os pregadores cristãos, né? Uma vida cristã vitoriosa. O que é uma vida cristã vitoriosa? A gente é herdeiro de uma fé muito ufanista, da gente enaltecer sempre as grandes conquistas, as grandes realizações. Mas olha, meu amado irmão, minha amada irmã, a vida cristã vitoriosa, ela não é marcada pelas grandes conquistas, mas sim pelas muitas pequenas realizações do nosso dia a dia. É claro, eu tenho certeza disso. A gente vive num mundo marcado principalmente por essa necessidade da competição, né, de resultados, que a gente é colocado diante de uma exigência de apresentar produtividade, quantitativos, não é verdade? Isso acontece na escola, acontece no trabalho, acontece na vida comum, e a gente traz isso para a nossa espiritualidade também, essa exigência da gente dar conta
de uma certa competitividade. E aí as pessoas costumam classificar, até mesmo na espiritualidade, os outros e até a nós mesmos entre vencedores e perdedores. Isso é um equívoco muito grande. A Bíblia diz, olha só, meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz que todos nós, independente dos nossos erros e acertos, independente das circunstâncias, todos nós em Cristo sempre somos vitoriosos. Aliás, o apóstolo Paulo chega a dizer que em Cristo somos mais do que vencedores. Todos nós somos vitoriosos. Se você encontrou Jesus na sua vida, se você foi capaz de fazer essa decisão tão importante, que é entregar a vida para Jesus, então, meu irmão, minha irmã, você é um vitorioso. Você é um vencedor, porque você venceu o maior obstáculo da nossa vida, que é reconhecimento de que nós precisamos de Deus para a nossa jornada de fé, nossa vida de um modo geral. A Bíblia afirma que em Cristo sempre somos vitoriosos, com um sentido mais voltado para essa coisa que nós reconhecemos como de realização pessoal. É isso que a Bíblia mostra para a gente. Se nós formos capazes de fazer essa decisão, de fazer essa mudança radical de vida, de orientar a nossa vida para Jesus, mesmo com erros e acertos, mas se o eixo principal está lá na entrega da vida a Jesus, então, meu irmão, em Cristo, tá bom, gente? Não é por causa das bênçãos, por causa do seu fervor, por causa da sua oração, por causa do seu engajamento, que você é vencedor. Não, é em Cristo. Em Cristo é que nos tornamos vitoriosos. Paulo diz que a sua realização pessoal foi ele cuidar do ministério, ele trabalhar por isso. Essa era a meta de vida dele. Paulo, ele foi uma pessoa que dedicou a sua vida inteira a servir ao Senhor, a colocar a sua vida a serviço do reino de Deus. Atos 20, versículo 24, diz assim: Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Que bacana essa palavra de Paulo, não é? Como que é importante ele dizer isso. Eu tenho uma carreira para cumprir, eu tenho um compromisso, eu tenho uma relação a zelar, e eu vou concentrar os meus esforços nisso. É claro que Paulo teve um passado bastante conturbado, como judeu, né, como fariseu, como funcionário do Sinédrio, foi um perseguidor dos cristãos, ele não entendeu isso o tempo todo. Em um dado momento, ele teve um encontro com Jesus. E o que fez dele vitorioso? Foi a maneira como ele se tornou apóstolo? Não, foi o encontro com Jesus. Ele disse, eu já consegui, porque a minha vida agora só tem valor na mão desse que eu encontrei. E aí valeria a pena ele se esforçar, se dedicar, fazer o melhor que ele podia por esse reino, por esse Senhor que o acolheu em amor. Amém? Paulo, então, trata esse assunto com Timóteo de uma maneira muito peculiar. Ele usa 3 metáforas para falar sobre a maneira como ele colocou a vida dele a serviço do reino, ao ponto dele agora, quando chegava ao final da sua jornada, ele se considerar uma pessoa vitoriosa. Eram 3 metáforas que faziam dele se sentir uma pessoa vitoriosa. Quais são essas 3 metáforas? Quais são essas metáforas que eu vou chamar aqui as metáforas do cristão vitorioso, as metáforas
que descrevem o cristão vitorioso. Vamos ver quais são elas? A primeira metáfora é a metáfora da bebida, a oferta de bebida. Era muito comum entre as religiões, principalmente no judaísmo, fazer a oferta de bebidas, né? A oferta de líquidos, inclusive o vinho, a água, né, que era sorvida como sinônimo de uma purificação interior. Era essa a metáfora. E ele dizia assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. É como se havia a festa dos tabernáculos, né? Então, os judeus em Jerusalém iam até fora da cidade, ia lá no poço, na fonte de água, e trazia água para dentro da cidade e derramava aquela água pelas ruas, pelas calçadas, para lavar, né? Lavar a cidade, como se fosse um sinal de que era um tempo abençoado para a vida das pessoas. A metáfora, então, se refere a esse costume. Havia, inclusive, um costume no templo de que quando um animal era levado para o sacrifício, ele era colocado no altar. E aí, então, o sacerdote pegava o vinho e derramava o vinho sobre a vítima antes dela ser imolada. Era como se fosse um sinal, assim, olha, o seu tempo de vida acabou, agora vou te preparar para você ser aquele sacrifício vivo, aquele sacrifício honrado, que será consagrado ao Senhor. Então, aquele ato de jogar o vinho também sobre o animal significava que a vida do animal estava chegando ao seu fim. Essa metáfora é muito importante. Ela é muito expressiva, porque era assim que Paulo estava se sentindo, como um animal que viveu a vida dele do jeito que deu, e agora ele estava sendo colocado sobre o altar para experimentar o fim da vida. A vida estava chegando ao fim. E era como se uma bebida estivesse sendo derramada sobre ele, dizendo para ele: olha aqui, Paulo, se prepara, o teu fim está perto. Você já cumpriu tuas tarefas. Agora chegou a hora de você ir para o desfecho da sua jornada aqui. Triste, não é? Mas era assim que Paulo estava se sentindo. Isso lembra para a gente, meus irmãos e minhas irmãs, que o nosso tempo de vida é muito limitado. Quanto tempo mais de vida eu e você temos aqui? Não sei. Não sei quanto tempo mais eu tenho. Não sei mais quantos anos de vida eu vou ter. Eu espero que tenha muitos. Espero que meus amigos, meus irmãos, principalmente minhas irmãs e meus irmãos que me ouvem, minhas ovelhas queridas, tenham muitos anos de vida. Mas, assim, a sensação é de que quanto mais o tempo passa, menos tempo a gente tem. E isso quer dizer o seguinte: eu não posso desperdiçar esse tempo que eu tenho, esse tempo que me resta. Quanto é? Não sei. Quanto resta para você, meu irmão, minha irmã? Também não sei, mas a gente não pode desperdiçar esse tempo. Não é um tempo para a gente desperdiçar, é um tempo para a gente desfrutar, para a gente fazer o melhor que a gente pode. O apóstolo Pedro falava isso, de que no tempo que nos resta na carne, a gente possa experimentar a vontade de Deus. Está em tempo ainda, meu querido, minha querida. Você que ainda não experimentou o melhor de Deus para a sua vida, né? Você que está aí se sentindo desamparado, tem tempo ainda, você está vivo, você está viva. Então, esse tempo que resta, não sei quanto mais, que você aproveite bem para você ser o melhor pai, a melhor mãe que o seu filho pode ter, ou sua filha pode ter. Que você seja o melhor filho, a melhor filha que a sua mãe ou seu pai podem ter. Que você seja o melhor amigo que alguém poderia ter, o melhor pastor, o melhor líder da igreja,
o cristão mais comprometido que alguém poderia conhecer, o cidadão mais justo que essa sociedade pode conhecer. Você ser honrado, nem que seja pelo último momento da vida, você poder dignificar a sua própria vida, consagrando-a para ser o melhor que você pode ser. Nosso tempo é muito breve aqui, o tempo passa muito rápido, meu irmão, minha irmã, não é possível mais desperdiçar nenhum instante, nenhuma experiência, nenhuma oportunidade da gente poder fazer o melhor que a gente puder, da gente dar o melhor de si naquilo que nós amamos, naquilo que faz bem aos outros. Não estou falando em obrigação, dever, moral, essas coisas, não. Estou falando da gente se sentir bem. Se sentir bem, bem como marido, bem como esposa. Se sentir bem como empregado, se sentir bem como patrão, se sentir bem como um estudante, como professor. Enfim, tem tantas oportunidades na vida que a gente tem a realizar o melhor que a gente pode. É para isso que estamos aqui. E esse tempinho que a gente tem de resto, a gente saber que é possível. Olha, Paulo dizia, olha, já estou me sentindo como aquele cordeirinho que foi lá para o templo para ser sacrificado. Meu tempo vai terminar. E o sacerdote já derramou o vinho sobre mim. Então, é aproveitar o melhor que eu posso. Olha que coisa bonita, né? Como é que ele diz lá? Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Ok, pode ser que não seja com você isso, né? Mas é o que ele diz sobre si mesmo. A segunda metáfora é a metáfora da competição, que foi o texto que serviu de abertura para a nossa aula de hoje. E Paulo diz uma coisa muito interessante. Ele diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Ele fala de três coisas que diz respeito a uma atividade esportiva. Ele fala do combate, ele fala da arena e ele fala da legitimidade, daquilo que dá legitimidade à tarefa esportiva. Porque era assim, os Jogos Olímpicos, quando funcionavam na Grécia Antiga, os jovens eram separados, inclusive as nações que estavam em luta paravam suas guerras e mandavam os seus jovens lá para o Monte Olimpo para que eles pudessem competir. Cada um na sua prova. E cada um tinha que competir com o melhor empenho da sua vida. E essa competição se dava dentro de um determinado espaço, que era a arena. Se fosse a corrida, se fosse a luta, o lançamento de dardo, tinha que ser dentro dos limites das linhas da arena, do espaço reservado para aquela luta. E dentre todas essas atividades, o que contava era a legitimidade, a confiabilidade, a, a capacidade da pessoa de lutar dignamente. Era isso que Paulo estava falando. E essas três coisas importantes para o atleta, para os jogos, Paulo experimentou na sua vida. Ele disse: eu fiz isso. Eu escolhi a luta que eu tinha que lutar e lutei legitimamente. Eu fiz a luta como algo bom para a minha vida. E eu lutei dentro dos limites daquelas circunstâncias que me foram dadas, dentro dessa arena da vida. Eu não ultrapassei os limites. E fiz isso dignamente. Fiz isso com dignidade. Essas três figuras estão presentes nessa metáfora. A metáfora, então, se refere aos atletas que tinham que enfrentar a luta e a corrida dentro dos limites da arena que eles estavam. Você deve lembrar aí algumas coisas agora, né? Antigamente tinha a luta greco-romana, hoje tem a luta do boxe, por exemplo, o judô, o jiu-jitsu, que tem que ser dentro da arena que está proposta ali, não pode sair dali de dentro.
A luta acontece ali. Fora dali, eles não são inimigos, eles não são adversários competidores, somente dentro da arena é que eles têm que competir. Fora da arena não tem que competir coisíssima alguma. E também a questão das regras do jogo. As regras do jogo têm que ser respeitadas, seja em qualquer área do esporte. E isso fazia com que, então, o atleta se sentisse responsável pela sua performance, pelo seu desempenho dentro daquela luta, porque era aquilo que ia fazer com que ele fosse julgado como um vencedor, se ele participou da luta legitimamente. A maior realização do atleta não era o fato dele vencer ou não vencer, mas o fato dele competir de forma legítima, de forma leal, de forma honesta. Era isso que mais importava para a vida do atleta. E isso implicava aquilo que hoje nos jogos, né, chama-se de fair play. Fair play é luta limpa, o jogo limpo, o jogo limpo. O jogo sem faltas, o jogo sem fraude. E a espiritualidade envolve esse fair play. E eu coloquei aqui, então, para a gente ver, não é, qual é o fair play da espiritualidade. Quais são as áreas da vida que nós precisamos atuar de forma legítima. Então, por exemplo, ele fala do combate. O combate tem uma palavra grega que Paulo utiliza, que é a palavra agon. Agon. Quando ele fala assim, combati o bom combate, ele disse, combati o bom agon. Agon era a luta, né? A luta greco-romana. Hoje nós conhecemos como luta greco-romana, mas naquela época ela era chamada de agon. A palavra agon, a palavra grega, que veio dar origem a algumas palavras que nós conhecemos no nosso vocabulário, como, por exemplo, a palavra agonia, ou a agonística, que é essa tensão, né? A tensão da vida. A luta greco-romana ela é baseada quando os dois competidores, os dois atletas competidores, se atracam e eles ficam ali estudando os movimentos do corpo do outro. E então eles ficam se estudando, se conhecendo, para que possa saber qual é o ponto fraco do outro e qual é o ponto forte dele, para que ele possa dar o golpe, né? O golpe final, que é jogar o atleta de costas para a lona. Olha, gente, é uma luta muito interessante, que é exatamente o retrato da luta da vida, em que a gente enfrenta os problemas muito ligados aos problemas. A gente que fica sentindo as circunstâncias da vida e como se a gente tivesse agarrado nelas, né? E fica naquele movimento. É uma agonia, é uma agonia. A ideia de agonia é exatamente isso. Essa ideia da gente viver as nossas tensões, os nossos conflitos de forma dinâmica, sabendo quais são os nossos pontos fracos, quais são os nossos pontos fortes, quais são as possibilidades, quais são as oportunidades que nós temos de aplicar as nossas decisões, as nossas escolhas para cada circunstância da vida. É uma verdadeira agonia você ter que decidir se casa ou se compra uma bicicleta. Desculpa a brincadeira, mas é uma decisão dificílima, né? O que você vai fazer da sua vida? Qual é o próximo passo que você vai dar? Qual é a escolha que você vai fazer? É esse agon que caracteriza o nosso combate. A segunda coisa do fair play é a arena. A arena é limitada, você não tem o mundo todo, você não tem o tempo todo. Você tem linhas muito bem delimitadas para agir. Você tem as circunstâncias muito bem definidas. As lutas da sua família são só as da sua família, não são as da família do outro. As lutas por causa da sua carreira profissional é só da sua carreira profissional,
não da carreira profissional do outro. Você tem que enfrentar as circunstâncias dentro dos limites das circunstâncias da sua vida. Saber que é dentro desse espaço de tempo e até mesmo de territorialidade que nós vamos dar conta das nossas dificuldades, das nossas escolhas, dos nossos enfrentamentos. É assim que a gente vai fazer. Você não precisa extrapolar, você não precisa ir além, você precisa somente se concentrar nessa arena tão difícil, às vezes tão limitada, em que nós nos encontramos. O atleta que corre 100 metros, ele não precisa correr 200, ele só precisa correr 100 metros. Mas para ele correr 100 metros, ele tem que fazer isso da melhor maneira possível, no menor tempo possível. E é para isso que ele se dedica, se especializa, se prepara, para poder explorar bem aqueles 100 metros que ele vai correr. Assim é a nossa vida também. E o terceiro aspecto dessa espiritualidade, que eu chamo de fair play da espiritualidade, é a motivação. De lutar legitimamente, de fazer a coisa certa, de você tomar as decisões acertadas, mesmo que elas pareçam absurdas. Mas é aquilo que você confia, é você estar comprometido com aquilo que te dá identidade. Por isso que Paulo fala de guardar a fé, guardar a fé, guardar aquilo que é mais caro para mim, daquilo que me identifica como pessoa, que faz com que eu me sinta digno diante das minhas escolhas. Então, que isso possa nos ajudar a pensar na maneira como estamos enfrentando as nossas circunstâncias de vida. A terceira metáfora é a metáfora da coroa. A metáfora da coroa. Todo atleta, quando ele terminava a sua jornada, se ele fosse vencedor, ele ganhava uma coroa. Hoje é uma medalha, não é? É uma medalha. Para manter aquele cuidado nos Jogos Olímpicos, os comitês organizadores mantêm um buquê. Já viram aqueles buquezinhos tão bonitinhos, né? E, em alguns casos, até o mascote dos jogos, né? Aquele bichinho de pelúcia que é entregue aos atletas que são premiados, né? Até o terceiro lugar. Então, ele tem a medalha, ele tem o buquê de flores e ele tem o mascote que ele leva para casa. Na época dos Jogos Gregos, na época da Grécia Antiga, quando havia os Jogos Gregos, os atletas ganhavam uma coroa de louros, de folhas, que era colocado na sua cabeça. Não era nenhum prêmio, era apenas um símbolo. Era interessante porque quando o jovem chegava em casa com aquela coroa de folhas simples, mas tão singela, preparada tão delicadamente na sua cabeça, a família o recebia com festa. Havia até casos, né, de que os pais abriam uma porta nova na casa para que o filho tivesse o privilégio de ser o primeiro a passar por ela. Esse era o símbolo de uma vitória, dele ser acolhido com alegria. O valor não estava no prêmio, mas estava nessa acolhida tão gostosa da vida daquele que é vencedor. Aí Paulo diz assim a Timóteo: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Qual é a coroa que você, meu irmão, minha irmã, vai receber?
por ter uma vida vitoriosa, por cumprir toda a carreira, por enfrentar o bom combate. Qual será o seu prêmio? É a coroa da justiça. Se há algo que vai marcar a sua vida quando você chegar diante do trono da graça, para prestar contas da sua vida e eu da minha, é o fato de que o Senhor será justo para conosco. A justiça será a tônica dessa nossa relação. A grande marca da vitória é a justiça, meu irmão, minha irmã. E esse grande promotor da justiça, esse juiz, está preparando uma coroa para todos nós, indistintamente. Mesmo que você tenha sido injustiçado nessa vida, o justo juiz não há de deixar você sem a honra que você conquistou com a sua vida vitoriosa. Como eu gosto de lembrar disso. Ah, meu irmão, minha irmã, quando chegar no céu, eu não quero receber uma casa de luxo. Eu não quero ser acolhido numa rua de ouro. Eu não quero receber joias. Eu não quero receber galardão aqui nos meus ombros. Eu não quero ter nenhum tipo de elogio, mas eu quero receber a coroa da justiça que o Senhor está preparando para todos nós. Como é que deve ser essa coroa? Você já imaginou? Deve ser de uma expressividade tão grande, mesmo que seja simples, mesmo que seja um adorno tão simples, mas que uma vez colocada na nossa cabeça, vem dizer para a gente, valeu a pena passar por tudo que você passou e ser uma pessoa vitoriosa, vencedora. Vencedora por quê? Porque você ganhou, porque você competiu, que você deixou para trás os seus adversários? Não, é porque você chegou até aqui. É isso que fez você vencedor. Você chegou ao fim da linha. Eu gosto muito da competição de maratona. Não tenho coragem de correr, não, viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Eu só gosto de ver. Correr uma maratona é muito difícil. Mas as maratonas, elas são muito interessantes, porque, claro que existe aquele pelotão dos atletas profissionais que vão competir disputando prêmios. Mas todos e todas que se inscrevem numa maratona são tratados de igual modo. O grande prêmio de quem participa de uma maratona é conseguir completar os 42 quilômetros de corrida. Então, se você conseguir concluir, não importa se em 2 horas, 3 horas, 4 horas, quanto tempo você vai levar, não sei. Mas se você conseguir percorrer todo o trecho, você vai levar para casa um prêmio, uma medalha que você vai poder dizer, olha aqui, eu corri 42 quilômetros. Essa é a coroa da justiça. Este é o sentido da coroa da justiça, que é aquele prêmio que todos nós vamos ganhar por ter feito toda a corrida de forma legítima, de forma digna, sem abrir mão da nossa dignidade como pessoas. Que bacana, não é? Você não acha isso importante? Eu adoro essa ideia de que nós vamos, um dia, nos apresentar diante do justo juiz. E ele vai dizer para nós que nós somos merecedores da coroa que ele está preparando para todos nós. Amém? Deus, escutei um glória aqui do outro lado do computador. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Essa metáfora se refere, então, aos atletas vencedores dos jogos que recebiam uma coroa de louros como símbolo de suas conquistas. Ser um vencedor
não é chegar em primeiro lugar, mas ter a certeza da aprovação divina. Amém? Amém? Como é que diz o profeta Isaías? Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Que Deus o abençoe. Aliás, esse é um trecho de uma bela poesia de um dos hinos tradicionais do nosso antigo cantor cristão. Para a gente concluir essa palavra, quero deixar com você essa ideia, né? O que faz com que sejamos vitoriosos não é o modo como combatemos ou corremos, mas é o modo como apresentamos a nossa vida diante daquele que nos torna mais do que vencedores. Amém? Eu trato o meu corpo, diz o apóstolo Paulo, duramente e o obrigo a ser completamente controlado para que, depois de ter chamado outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela. É assim que Paulo fala da maneira como ele prepara e preparou sua vida para lidar com os conflitos, para lidar com as tensões, para lidar com as circunstâncias difíceis da vida. Amém? Deus abençoe a sua palavra hoje. Quero agradecer a sua companhia aqui e quero fazer uma oração com você agora. E convido você, aí onde você está, a fechar os seus olhos e a falar com Deus junto comigo. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, muito obrigado por esta manhã, de ouvirmos a Tua voz e percebermos quanto o Senhor tem ainda a realizar nos nossos corações. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor não nos trata como de acordo com os nossos méritos, mas de acordo com a Tua graça e com a Tua vontade. Senhor, nos ajuda a sermos pessoas assim, como o apóstolo Paulo relata para Timóteo. Pessoas que atuam de uma forma legítima, pessoas que mantêm, que nutrem ainda a sua dignidade como pessoas, que a gente possa, ó Deus, ter essa certeza tão agradável de que tudo isso que nós estamos enfrentando vai terminar. O nosso tempo de vida aqui é breve, que nós precisamos aprender a fazer, ó Deus, desses tempos, os melhores momentos da nossa existência. Dá-nos a tua bênção nesta manhã, dá-nos a tua graça, Senhor. Continua a falar ao nosso coração neste dia de hoje, o dia do Senhor, o dia consagrado ao serviço no teu reino. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua companhia aqui, meu irmão, minha irmã. Quero fazer um convite a você. Logo mais estaremos no nosso espaço, ali na Rua Roma 103, no bairro de Piratininga. Vamos celebrar ao Senhor, vamos ter o nosso momento de comunhão, de alegria, e vamos dar continuidade à série de mensagens que estamos realizando na nossa igreja, que se chama Conflitos da Vida. Então, nós estaremos falando durante os meses de junho e o mês de julho sobre as situações de tensão que marcam a nossa vida. Vivemos tempos difíceis, vivemos tempos trabalhosos, mas em tudo o Senhor nos dá força. Como que a Bíblia nos ajuda a lidar com esse tempo tão difícil, com esses conflitos decorrentes dessa vida tão conturbada que estamos tendo? Vem acompanhar a gente. Claro, se você não puder, amanhã pela manhã nós vamos colocar a gravação da mensagem aqui no nosso canal do YouTube. Você poderá assistir e compartilhar com os seus amigos e familiares. Muito obrigado pela sua presença aqui. Um domingo de paz e de alegria na presença do nosso Deus. Deus o abençoe ricamente.